Shalom, shalom, boa noite. Que o Senhor Jesus possa estar... Ele está nesse lugar, né? Mas que Ele esteja no nosso coração. Coração, né? Venha o coração arrependido, coração contrito. Ele não despreza, né? Ele quer ter um tempo comigo, contigo, e que nós possamos buscar essa intimidade com Ele. Ele quer falar conosco. Sabe que a pastora, né, falando ali, eu não sei, né, porque a gente faz, cada um tem o seu tempo, né, eu acho que ela está me colocando, ela está, faz alguns dias que ela está me, né, botou uma câmera lá, então... Glória a Deus. Nós estamos, nós estamos, né, orando por algumas pessoas, e como é bom quando aquilo que a gente coloca em oração, o Senhor começa a nos dar a resposta, né? Então, nesses 30 dias que nós estávamos orando por essas pessoas, né? Algumas já estão em casa restauradas, né? E assim, pessoas que, né, estavam ali, só Jesus chamar que elas estavam na, né? Tinha um que estava com 20% né? 20%, né, Maica? 2%. E Deus restaura, Deus cura, está em casa já está. Então, assim, Deus é bom o tempo todo, né? E que a gente possa, né? A pastora começou falando em fé, certo? E fé é o diferente. A gente já falou que o contrário de fé não é incredulidade. Não é incredulidade, porque eu continuo, né? Às vezes eu tenho mais fé no medo do que... Então, o medo, muitas vezes nós temos o medo de falar, de proclamar, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então as coisas não ocorrem, elas não acontecem, porque nós temos uma fé tímida, um agir tímido. Então, o Senhor diz que os tímidos não herdarão. Então, eu tenho que ter uma profundidade, nós temos que ter uma profundidade, temos que ter uma busca, temos que, certo? E não é só aqui nesse momento, mas em todo momento, né? Orar o tempo todo, orar sem cessar, né? Orar em espírito, né? Porque nós somos, né, o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. Então Ele está habitando em nós. O reino de Deus está... Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Então eu tenho que buscar isso. Então às vezes eu não estou vivendo esse milagre, porque primeira coisa é que eu não estou, né? O meu sim de dentro não é o mesmo sim de fora, não é o sim de fora, né? Ou não de dentro não é, né? Em fora, dentro eu digo sim, fora eu digo não. Ou fora eu digo não e dentro eu digo sim. Não há uma concordância. Então às vezes nós estamos vivendo essa vida dupla, né? Uma vida em que nós temos uma fachada, mas dentro, né, às vezes, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, às vezes nós temos feridas no espírito, feridas na alma, feridas no corpo, né, ou feridas que são numa área e que afetam as outras áreas e que não nos deixam professar esse sim e esse não, entrar em conformidade. Então, nós estamos, né, falando algo fora e dentro estamos negando. E aí que é a dificuldade de nós adentrarmos esse lugar. E então Deus tem feito, quer fazer ainda mais nesse lugar, nessas vidas, através desses improváveis que aqui se encontram, que quiserem se colocar. Mas depende
de nós. A pastora estava falando de Pedro, e nós, assim como Pedro, o Senhor sempre tem estágios na nossa vida, certo? Nós estamos falando de Efésios. Vamos voltar nesse Efésios, depois a gente volta aqui não. Efésios capítulo 1. Amém? No 15. Até o 17. Por esse motivo, eis que também eu, desde que ouvi de vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vos mencionando em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. A gente tem caminhado nesse livro de Efésios. Eu disse que a gente sabe, eu tenho falado para alguns que são mais próximos, digo, como, né, às vezes nós andamos, né, em algo, né, conhecemos superficialmente algo, né, falando principalmente da Bíblia, conhecemos um livro, lemos ele 2, 3, 4 vezes até, mas não atentamos nos detalhes que o Senhor nos mostra, certo? Mas à medida que o Espírito Santo vai nos revelando, abrindo os nossos olhos espirituais, certo? Nos abrindo o entendimento, nós vemos o quão precioso cada palavra, cada versículo, né, cada livro, e vamos adentrando cada vez mais. É isso que o Senhor espera de mim e de ti, certo? Mergulhar e ir cada vez mais fundo. Então, às vezes nós deixamos de usufruir de coisas excelentes porque nós não queremos ir mais fundo. Nós estamos aqui, nós lançamos desde setembro do ano passado, nós lançamos o nosso momento das 5 horas aqui, o qual nós temos buscado uma palavra, temos estudado, temos orado, e a partir daí, certo? Não que Deus não estivesse operando, mas há uma nova graça, certo? Uma transformação, uma mudança que nem nós conseguimos entender, né, o que o Senhor tem feito. E aí nós ficamos, muitas vezes eu fico triste, né? Fico triste com aqueles que não participam, que não estão, sabe? Por quê? Porque deixam de receber desse maná, de receber dessa graça, deixam de receber desse poder, dessa autoridade, dessa unção que tem sido derramada, né? E a gente vê por onde a gente anda aquilo que o Senhor tem feito, certo? E aí é mais um momento, mas não é mais um momento, né? É um momento, certo? Aonde nós temos a oportunidade de nos achegarmos mais ao Senhor através da sua palavra, que é transformadora. Então, nesse momento a gente vê o quanto ele, né, tem para mostrar muito e muito e muito e muito mais. E a gente tem e às vezes a gente tem uma soberba, uma arrogância. Não preciso mais, não quero mais, não tenho, sabe? E aí Deus se revela de uma forma surpreendente. Então, agradecer a Deus por esse tempo, né, onde Ele está nos dando essa revelação, esse conhecimento, certo? Que vai nos mudando cada vez mais, certo? E quanto mais fundo nós mergulhamos, certo? Mais nós ficamos imersos nessa palavra. E o Senhor Deus, Ele diz, vai mais fundo, certo? É lógico que há
guerras. Esses dias nós estava falando com a pastora, falando com alguns. Às vezes nós estamos... Sabe que quando Jesus ele vai para o Getsêmani, pouco antes dele ser, né, entregue, Jesus suou sangue, certo? E Pedro, Tiago e João, eles dormiram, certo? Eles dormiram. E muitas vezes a gente lê aquele texto e acha assim, não, eles são negligentes, eles estavam lá, né, eles não estavam vigiando, não estavam. Mas a gente nos últimos dias, né, a gente ficou uns 2 ou 3 dias assim com uma sonolência, um peso que, sabe, parecia que não conseguia manter os olhos abertos, certo? E aí nós conseguimos entender que era um peso espiritual, uma opressão espiritual, porque nós estamos passando de nível, estávamos passando de nível e aí é nesses momentos que a gente vê assim, que às vezes estava Pedro, Tiago e João em cima, estava Jesus, e lá embaixo aqueles que deveriam estar intercedendo, né, estavam desatentos, certo? Então o peso que era para ser dividido entre todos estava, né? Então há né? Vai deixar de ser carregado? Não vai, vai continuar. Mas o nosso cuidado, né, de buscar isso, né, e encher e mergulhar nesse rio de Deus, certo? Que está fluindo, está passando, né? Tem um rio de Deus que passa nesse lugar, está passando aqui, né? Está passando aqui. Então vamos mergulhar. E aí cada um de nós tem uma medida, certo? Mas a medida sou eu e você que determinamos o quanto eu quero, né? O quanto eu quero. É lógico que quanto mais eu mergulho, mais denso fica, mais pesado fica. Quem já mergulhou, né? já entrou né? Sabe que quando tu está na beira, né, não tem problema nenhum. Mas à medida que tu vai entrando na água, o peso vai ficando maior, até você não conseguir se governar, né? As ondas, a correnteza. Então, nós como homens, o Senhor nos dá essa instrução, né? Entra. E é lógico que aí, né, vai ter lugares que nós vamos entrar e nós às vezes não estamos preparados, vamos tomar alguns reveses e o Senhor vai nos mostrar onde precisamos consertar, porque daí você começa, né, é que nem um barquinho entra, aí começa a ter vazamento, daí você tem que, né, consertar aqueles vazamentos, consertar aquilo ali para continuar a tua, né? Então o nível que você vai andar vai determinar, né, o quanto você mergulhar, vai determinar o quanto você precisa, certo, ser ajustado. Então o Senhor tem nos chamado nesses dias para esse tempo. É isso que Ele espera de mim e de você. Então, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, te agradecemos pelo teu grande amor, te pedimos, Paizinho querido, que venha ser gerado em nós, Senhor Deus, né, um clamor pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, pela tua palavra, Senhor Deus, que é muito necessário para que nós possamos passar por essas lutas, por essas provas, que nós saibamos identificar os momentos que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos mergulhar nas profundezas da tua palavra, para que possamos ser aqueles que vão, né, ser os libertadores que o Senhor tem chamado, Pai. Em nome de Jesus, amém. E esse nível, né, quando nós vamos andando, né, são níveis, né, a gente tem um nível de salvação, tem um nível de andar com Deus, e tem um nível de libertador, aquele que sabe que Deus chama, e aqui é muito, muito, muito mais, que é o que a gente fala de Pedro, certo? É um peso maior, né? Pedro vai mais além, vamos andar mais além. E para isso o Senhor, Ele vai nos dando nível, mas nós temos que estar disposto,
Pedro não era daqueles que ficavam lá atrás, escondido, né? Que nem aquele personagem da escolinha, né? Ai, Senhor Jesus Cristinho, já me achou eu aqui, né? Ficava escondido lá no último lugar da fila para que ninguém o visse, né? Pedro não, Jesus começava a falar, Pedro estava aqui e já, né? E por isso ele realizou coisas, realizou atividades, teve momentos de orgulho, que todos nós temos. Quando Deus começa a nos usar, nós ficamos orgulhosos, que eu sou, né? Então, mas teve a humildade de pedir socorro, né? Socorro. A pastora falando da moeda, mas antes de falar dele pescando, teve um momento que Jesus está indo, né? E eles estão no mar, e aí ele pega e Jesus vem durante a madrugada, e todo mundo apavorado, os 12 lá, meu Deus, é um fantasma, né? E aí ele tem um discernimento: Senhor, és tu? Se és tu, né? Manda que eu vou contigo, sabe? E aí ele vai, e ele, né? Todo mundo fala, Pedro afundou. Mas Pedro, ele andou em 3 níveis. Ele anda em 3 níveis. Primeiro ele anda, né, dentro do barco, né? A água estava dentro do barco, estava afundando o barco, não tinha água. Então ele estava andando sobre as águas dentro do barco, né? Dentro do barco estava ali, a água, né, encharcada, estava andando, né? E aí disse: Senhor, vem. Jesus, vem. E aí ele anda sobre as águas. E depois anda, né, ou afunda, né? Mas são momentos que nós devemos andar, né? Tem lugares que a gente está seguro, e Deus quer nos tirar. Porque andar com Deus não é andar em tranquilidade, não, é andar em paz. Sabe, quem quer tranquilidade, toma um Rivotril, certo? Aí Rivotril não tem, né? Fica relax. Agora, quem está andando com o Senhor tem paz. Eu deito e logo pego no sono, né? Às vezes não é assim, a gente tem dificuldade, mas a gente tem paz, sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então eu não preciso. Então essas doenças da alma, ansiedade, fobia, depressão, certo? Na realidade são problemas espirituais ou mesmo emocionais, né, que às vezes acabam afetando o nosso corpo físico, porque nós não sabemos gerenciar. Nós não entendemos que nós somos tricotômicos e nós temos que cuidar dessas 3 partes. Aí vamos buscar sua oração, ou vamos buscar tomar o Rivotril, ou vamos tomar um ansiolítico qualquer, e aí ficamos, né? Então o Senhor, que Ele quer nos tratar em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. Então, Ele viveu o excelente dele para nossas vidas. Então, o livro de Efésios, nós falamos assim que ele tem ele é muito rico, porque ele nos dá, né, vários princípios. Princípio de unidade, a gente já falou, né? De renovação, de crescimento, de frutos, de identidade, de posição em Cristo, né? De amor, obras, né? Uma vida espiritual, guerra espiritual, né? Como ajustar o nosso relacionamento com funcionários, com o patrão, né? Com a nossa família, com os nossos filhos. Então são vários aspectos que esse livro nos exorta, né? E nós temos pegado esses aspectos e temos trazido e mostrado que na realidade é um compilado, é uma síntese da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vos dê sabedoria, né? E aí lá na frente ele diz, né? Filhos não, pais não, não irritem os seus filhos, não,
né? Não provoquem a ira, não, sabe? Então, isso vem de uma sabedoria, onde nós começamos, porque quando nós éramos criança, e a criança é andar somente onde é que as crianças estão? Vai na praia, onde é que estão as crianças? Na beirinha, só molhando os pezinhos, certo? Só molhando os pezinhos. E às vezes tem umas que são ousadas, querem entrar no meio, daí diz assim, eu sigo o governo, pum, né? Um talagaço, um pialo. Então, ele diz, eu quero que vocês tenham sabedoria, tenham discernimento, para que vocês possam lá no final, certo? Né? E finalmente, tendo feito todas essas coisas, né? Tomar a armadura de Deus, certo? Tomar a armadura de Deus. E aí, né, vamos colocar o cinto da verdade, a couraça da justiça, e vamos nos cingindo. Mas para isso, né, existe uma parte, essa é a parte espiritual. Mas tem uma parte relacional que vem antes. Certo? E se eu não viver uma parte relacional, não tem como entrar numa parte espiritual, porque, como nós falamos, nós vamos andando em níveis, e esses níveis vão deixar brecha, nós vamos afundando. E aí vem a depressão, vem o isolamento, né? Vem a primeira coisa que quando nós estamos fora da presença de Deus, né? Ou quando nós não queremos Deus, o que a gente procura? Isolamento. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque é arrogante, orgulhoso, egoísta, soberbo. Procura satisfazer a si e não ao corpo, porque mesmo que eu esteja ferido, machucado, né? Ferido, né? Então, mesmo quando eu estou, eu tenho que fazer parte do corpo, eu tenho que estar no corpo para ser tratado, né? Porque é o corpo que trata, né? Então, quando Deus chama Adão, né? Adão, onde é que tu está? Deus não sabia onde é que Adão estava? Tá. Mas ele está dizendo, onde é que está o teu coração, Adãozinho? Está bem distante de mim. Por quê? Porque a minha posição determina onde eu estou em Deus. Deus quer me mostrar, viu? Tu está longe. Então a sabedoria, por isso que é importante nós buscarmos a sabedoria. Buscarmos o conhecimento de Deus. E aí começa com um relacionamento saudável entre nós. E aí, primeiro, né, Efésios 5 fala do casamento, da união do homem e da mulher, que é a igreja. E nós não vamos falar disso, estamos falando ainda do relacionamento de pais e filhos. Porque nós somos o modelo. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus diz, por que pergunta onde está o Pai? Né? Olha para mim e tu vai ver o Pai. Né? Porque eu sou, né, sou a figura do Pai. O que tu vê em mim, né, é o que o meu Pai está fazendo, é o que eu estou fazendo. Então, um reconhecimento, né, uma submissão, né, à autoridade de Deus é me parecer com Ele. Né? Jesus tinha momentos que Ele ia, onde é que Ele buscava, se reabastecia e estava lá. E aí a taca pegando o dia todo. Né? O dia todo. E aí, relacionamento. Né? Relacionamento com quem? Com filhos que muitas vezes não queriam ouvir aquilo que Ele estava falando. Alguns se revoltavam. Vamos embora, não queremos mais. E aí sempre tinha, né? Parecia que ele tinha um imã no Pedro, né? Sabe aquele que está ali na frente sempre, né? E tu, Pedro? Né? Não, eu vou ficar, né? Por quê? Porque nós nos identificamos. E Pedro era um cara que era medroso. O medo é a diferença da fé e do medo é porque o medo são opostos.
Mas eu só vou deixar de andar, né, com medo no momento que o amor ele for a essência, né? Por isso que Jesus fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. Porque a fé, né, ela é, né, e a palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não é difícil, né? Não é complicado, né? Não tem, ele disse, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé a gente sempre fala que dentro do evangelho tem degraus, certo? Tem degraus, sempre você vai ver degraus, certo? Sempre são ciclos de 3, né? Ciclos de 3, você vai ver espírito, alma e corpo, né? Átrio, santo lugar, santo dos santos, o caminho, a verdade e a vida. O que eu falei? A boa, agradável e perfeita. Então sempre são ciclos que nós temos que andar e avançar. Então ele fala, viu, primeiro você tem que ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Não se veem. Mas e a palavra nos diz que a lei, né, é para os meninos, né? A lei é para os meninos. Agora quem, né, está aperfeiçoado, nisso conhecemos, né? 1 João, nisso conhecemos o amor, né? Que o Senhor deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, e aí essa perfeição que nós devemos buscar, caminhar. Para quê? Pela unidade do corpo, pela revelação, pela filiação, pelo lugar. Se nós não entendermos, se nós não quisermos entrar nesse lugar, muitas vezes de desonra, sendo desonrado, sendo humilhados, ouvindo aquilo que nós não queremos ouvir, amando, né? Por isso que o Senhor fala, não amem como amam os fariseus, que amam somente aqueles que eles querem, né? Mas orai pelos vossos inimigos. E essa sabedoria vai nos levar para esse lugar. Mas primeiro eu tenho que buscar. Sabe que Salomão, a palavra de Deus nos diz que ele foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. E a gente sempre olha 1 Reis, capítulo 3. 2 Reis, perdão. Primeira, galera. 1 Reis, né? Amém? Então a gente sempre fala da grandeza de Salomão. Mas Salomão, ele teve um precursor. Salomão, versículo 3. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos do seu pai Davi. Aqui. No 5. Então apareceu o Senhor a Salomão em uma visão noturna, e Deus lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê.
E Salomão disse: Tu mostraste a teu servo Davi, meu pai, grande misericórdia, conforme ele se conduziu diante de ti, em justiça, em fidelidade e integridade de coração. Ele se conduziu diante de ti, tu guardaste para ele com essa grande misericórdia, e desse a ele um filho que se assentasse no seu trono, como nesse dia. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu fizeste rei a teu servo em teu lugar no meu pai, Davi, apesar de que eu sou tão jovem, não sei sair nem entrar em meio desse povo ao qual tu escolheste, povo grande e incontável, pois não pode ser contado devido à sua multidão. Concede a teu servo um coração a teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar esse teu grande povo? E a gente fica pensando, né? Davi, né, pensando em Salomão como grande rei, né, logo em seguida, né, Salomão ele tem que decidir entre uma questão entre duas mulheres, entre o filho morto e o filho vivo, e fica aquela situação: quem será que é a mãe? Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, né, ele pega, o que ele pega? Meu Deus, um povo bom de Bíblia aqui, né? Não é de rir, é de chorar. É de chorar, certo? Se nós não conhecermos, certo? O inimigo conhece. Ele conhece a palavra, certo? E aí ele vai, né, ele vai triunfar sobre você, sobre nós. Imagina, né, se é eu e você que estamos lá saindo do deserto e ele diz assim: tu és filho de Deus? Sou. Então multiplica essa, né, transforma essa pedra em pão. Talvez no primeiro momento a gente não vá, não vou, né? Mas no segundo, se viu? Lança-te daqui para cima, daqui de cima para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. É verdade. Pum, pulou, deu. Não conhece a palavra, certo? Então assim, a gente tem tanta coisa, tem tanto tempo para tanta coisa, mas buscar aquilo que vai nos edificar, vai transformar, vai nos dar sabedoria, prosperidade, relacionamentos saudáveis. Prosperidade. Quem quer ser próspero? Todo mundo quer, mas não cumpre princípio, não conhece a palavra. Então ele pegou, o que ele pegou para a espada? Pegou a espada. O que a espada é? A palavra, certo? A espada da verdade, ela sempre vai mostrar, ela vai desnudar a verdade, vai desnudar a mentira. E é isso que nós estamos aqui, é isso que nós tentamos abrir os olhos de cada um. Não adianta viver uma vida de mentira, uma vida maquiada. Ou nós empunhamos essa espada, ou senão ela vai nos cortar, ela vai nos perfurar, como fez com Saul. Porque Saul tinha duas essências. Ele era alguém que... Vem cá, Samuel, fica do meu lado para o povo ver que eu sou um cara de Deus, né? Aí rasga a túnica do profeta. Ó, tá dividido o teu reino, entendeu? Acabou. Então assim, nós temos que entender isso, porque senão a própria palavra vai acabar conosco. Temos tanto tempo para tanta coisa, mas a palavra que nos edifica, porque vai vir o dia mau, vai vir o rio, vai vir a chuva, os rios vão encher, as águas baterão contra aquela casa, os ventos vão soprar. E se eu não tiver firmado, então muito triste, vai ser triste, né? O estado daquela casa vai ser terrível. Então Salomão, ele busca sabedoria,
e ele clama por sabedoria. Não pediu ouro, não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu a morte dos seus inimigos. Já pensou eu e você, o Senhor aparecendo diante de nós, né? Daí ele diz, pede o que tu quiseres. E a gente já faz uma listinha assim, inimigos, né? O Senhor vai acabar com todos de uma vez só, né? Tem uma listinha aqui, uns, né? No mínimo uns 30 nomes aqui, se o Senhor quiser. Tá bom, tá bom. Por quê? Por causa, né, do exemplo. O que ele falou no versículo 3? Né? Ele amava é 3:3. Amava o Senhor de acordo com, né, amava o Senhor de acordo com o que tinha ensinado pelo seu pai Davi, né? Os ensinamentos do seu pai. Mas Provérbios 4, honra teu pai, para que se prolongue os teus dias de sobre a terra, para que o Senhor te dê vida longa, para que o Senhor te prospere. Amai os teus pais, honrai os teus pais no Senhor. Prestai atenção, ó filhos, à instrução de um pai. Inclinai o ouvido ao entendimento e à inteligência. Está na minha. Porque vos entreguei o bom ensinamento. Não deixei de lado a minha instrução. Olha o que ele fala no 3. Pois eu também era filho para o meu pai, pequeno e único diante de minha mãe. Salomão era o filho único da mãe dele, mas pequeno, menor, diante do seu pai. E ele me instruiu e me disse: confirma a minha palavra em teu coração, guarda os meus mandamentos e viverá. E a minha instrução como a menina dos teus olhos. Adquire a sabedoria, adquire entendimento e não te apartes dos ditos da minha boca. Qual o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? O que nós estamos falando? O que nós estamos vivendo? Certo? Nós estamos sendo rebeldes, e aí nós queremos que os nossos filhos tenham uma atitude diferente. Porque muitas vezes nós pregamos e falamos, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. E aí deixamos de viver uma vida transformada, uma vida mudada, de colher aquilo, porque tudo aquilo que nós falamos são sementes, certo? Tudo que nós falamos são sementes, e às vezes são sementes que elas são sementes boas, deveriam ser sementes boas, mas que no tempo fora, né, elas são morte. Então nós temos que entender, por isso nós falamos tempo, modo e lugar. Eu posso pegar melhor semente, né, de soja, se eu plantar ela hoje, não vai dar nada. Por quê? Não é o tempo. Eu posso pegar uma semente meia boca e plantar lá em outubro, novembro, e vou. Por quê? Porque eu tenho que entender, às vezes nós queremos, né, fazer coisas que são fora do tempo. Sabe? Tem um tempo, né? Tem um tempo. Há tempo de buscar Deus, é o tempo de calar, tempo de falar, tempo de colher, tempo de cozer, tem todo o tempo. Então, se eu não entender esse tempo,
E aonde que eu busco isso? Sabedoria. Na palavra. Na busca. Ouvindo conselhos. Sabe que Pedro, ele andou no primeiro nível. Todo mundo estava no mesmo nível que ele, andando sobre as águas. Em lugar firme, dentro do barco. Aí ele foi para fora. E aí, andar sem vento é a coisa mais fácil que tem. Daí Jesus disse: eu vou dar uma aperfeiçoada nesse Pedro aí, né? Olha o vento. Mas ele não era orgulhoso. Quando ele viu que ele estava... é um cara que... ele era nadador, né? Lá em João 21, quando ele encontra Jesus, ele, né, é um mestre. Ele pula na água e... vem nadando até Jesus. Mas o que ele faz? Me ajuda, socorro, né? Mas muitas vezes o orgulho não nos deixa pedir socorro, né? Nós olhamos aquela queda, aquele fracasso e nos isolamos. Então um filho sábio, ele vem: Pedro, se eu não estou, né? Eu sou um cara bom para andar dentro do barco, sou um cara bom, né, para andar sem vento, mas com o vento me dá ajuda, me ajuda, né? Socorre-me, eu preciso. É esse momento, né, que os filhos têm que entender o tempo de buscar a honra, né? Ei, pai, tô ruim, tô mal, tô precisando, tô na... E aí tem um momento que eu tenho que saber se eu sou filho ou se eu sou ovelha. A ovelha, o pastor vai atrás. Agora o filho... Agora tem coisas que eu também... né, que eu digo, o que eu perdi? E aonde eu perdi, eu tenho que pegar, limpar... né? Primeiro acender uma luz. Quando eu acendo a luz da revelação da palavra de Deus, né, e o problema é que a gente não quer buscar essa luz, né? A gente quer ir para o escuro, né? Vai para o escuro. Mas quando eu busco a luz da revelação da palavra de Deus, o que acontece? Eu vejo, né? Eu vejo a sujeira e digo: eu tenho que limpar aqui, tenho que limpar acolá, né? Fazer uma faxina, né? Então, essa casa está uma sucursal do... né? E aí eu limpo. E aí eu acho algumas coisas que estavam perdidas, porque quando a bagunça é muito grande, né? Você já viu assim, né? A casa, aí tu vai chegando, vai entulhando, vai colocando, e vai colocando, e vai colocando, e às vezes nem está suja, só está bagunçada, certo? É uma casa que tá limpa, mas está bagunçada, né? O cara tem o seu momento de oração, tem o seu momento devocional, só que não tem, às vezes não tem disciplina, não tem horário, não tem isso, não tem aquilo, então fica tudo bagunçado. E aí, quando acende a luz, cara, eu não posso, né? Tem, né? Vocês sabem que o mundo natural, ele representa, né? É uma representação do mundo espiritual. Então tem coisas que eu não né? O que acontece se a gente for, né? Nós temos ali a nossa hortinha. Imagina, calor, 40 graus. Eu vou lá e molho os alfacezinhos, coisinhas lá. O que acontece? Cozinha tudo, morre tudo. Uma horta tá bonita, tem bastante adubo, as mudas são de qualidade, certo? Mas uma desordem no tempo, nas minhas prioridades,
acaba. Então, tem sementes que tem que... a gente tem nosso calendário lunar. Ele não é... o calendário de Deus é um calendário lunar. Então, esqueceu, né? Mas tem sementes, né? Cultivos que eu tenho que plantar na lua cheia, tem outros que eu tenho que plantar, né? Eu tenho luas para plantar. Vai dar se eu plantar, não sei, mas, né, um produto que é debaixo da terra em tal lua, né? Vai dar, mas vai ser mirrado. Agora, se eu tenho a lua certa, se eu obedeço a Bíblia, né, da cultura, não tem como. Né? Tem fatores externos, com certeza, mas aquilo que eu tenho que fazer. Então, daí, tem, né? Como eu falei, a casa tá limpa, não tem sujeira, né? Tá bem ali, tudo limpinho. Mas a hora que eu tenho que estar buscando a Deus, eu estou lá fora varrendo o pátio, né? Daí a hora que eu tenho que, sabe? Então a gente inverte, faz, né? É um casamento, né? Às vezes não tem, essa imagem tão ruim lá, não está mostrando lá que está tudo desfocado. Não está certo, é outra coisa. Então, assim, tem momentos então que eu perco essa, porque eu me distraio, é tanta coisa, e aí eu distraio e deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, no momento que eu tenho que fazer, certo? Fico me preocupando com outras coisas e deixo de fazer o principal. Então, eu acendo a luz, eu vou ver, puxa vida, tá? Tem que colocar as coisas em ordem, né? Tu vai pegar né? Não tem mais aqui, mas antigamente tinha o pinico, né? Quem conheceu o pinico? Não tem ninguém? Paciência? Tá aí, né? Então, aí o cara pega, por não conhecer, coloca, né? Vai lá fazer coloca na panela de louça, né? Aí chega um incauto lá, não sabe o que é. Vou esquentar uma água nessa panelinha aqui. Por quê? Porque a bagunça está grande, não tem, né? Eu já cheguei em lugares que, né? O pano que lá secava a louça era o mesmo que limpava a pia, o mesmo que limpava o chão, e mesmo que tirava o ranho do nariz da criança. É tudo, né? Porque o primeiro que estava ali naquela. Então, assim, por quê? Primeiro, porque não busca, né? Então, no momento que a gente tem, né? Nós temos um momento para cada coisa, né? Então, o casamento é bagunçado, né? Porque aí a mulher não faz nada o dia todo, né? E aí a hora que ela tem que estar, né, cumprindo as suas outras tarefas, que, né? Aí ela lembrou que tem que dobrar roupa, tem que limpar a casa, que ela tem que não sei o que, né? Aí quando vê o marido, né? E aí, né? Abre, né? Leque. Então, né? Então, sim, temos que entender isso. Então, isso é sabedoria. Nós não vivemos mais como o sistema do mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa mente é a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente mudada. Mas para isso eu tenho princípios os quais eu tenho que obedecer. Princípios os quais eu tenho que honrar. Aqui, né, por exemplo, a hora que tem que estar lendo a Bíblia, ninguém não lê. Daí chega aqui no culto, está todo mundo lendo a Bíblia. Aí abre e estão lendo. Aí o pastor está falando, né? Aí depois pergunta, estava muito bom o culto. O que o pastor falou? Naquela coisa que estava lá, naquela palavra, naquele... Por quê?
Porque o momento que tem que estar, né? Então isso nós temos que entender que cada coisa tem o seu lugar. Então eu tenho que buscar isso dentro de mim. Então às vezes é uma bagunça tão grande, eu não consigo. Então tem um espiritual, né? Mas o emocional está ali bagunçado de tal forma, por pressões, né? Então, opressão, né? Opressão é espiritual, pressão é emocional, e lutas, né? Então estamos aí faz uma bagunça, troca tudo. E por que não está acontecendo? Por que não está andando? Por que não está deslanchando? E eu tenho que cada vez avançar mais, sabe? Não posso ser o mesmo que eu era há um ano atrás. Não posso ser o mesmo que eu era ontem. Sabe que Davi, ele matou o gigante, certo? Ele matou o gigante. Primeiro ele derrubou o gigante. E muitas vezes a gente está feliz. Derrubei o gigante, né? Não, né? Ele deu uma carreira, pegou a espada do gigante. Porque eu só vou poder ter autoridade naquilo que eu estou vencendo, naquilo que eu estou matando. Lá na frente, passado alguns meses ou anos, ele precisou de uma espada. Tu é um derrubador e um matador gigante. Tem uma aqui para ti. Vencendo, né? Então, um cara que tu vence o medo. O filisteu representa o medo. Tu vence o medo. Não é naqueles que se acovardam, que ficam, não, bora. Não com consequência, não sem conhecimento, não sem planejamento, não sem busca, mas consciente, temendo ao Senhor, honrando aos pais, não agredindo os filhos, não provocando eles a ira. Porque quando é que eu provoco os filhos a ira? A gente pensa que é exortando, chamando atenção. Não, é quando eu faço algo, que eu cobro dele algo que eu mesmo não estou fazendo, ou ele espera algo que eu tenho que fazer para que ele possa vencer lá na frente, porque ele vai sofrer uma consequência de algo que eu não venci aqui. Quando Saul não mata os amalequitas e deixa eles vivos, lá na frente eles vão trazer problema para todo o povo. Então isso é provocar os nossos filhos a ira, porque tem coisas que eu tenho que vencer agora. E quantos nós estamos nos posicionando nesse sentido? Ainda esperamos, então que nem a ovelhinha lá no meio do mato esperando, vem me salvar, vem aqui. Já passou o teu tempo de ovelha? Tu é filho, perfila, se veste, começa a vestir tuas armaduras, começa a largar, começa a alinhar as coisas, alinha do lado de dentro para que o lado de fora seja alinhado. Não tem alinhamento, não tem como tu ter uma vida alinhada por fora se dentro não está alinhado, se dentro está tudo bagunçado. Acende essa luz. Certo? É isso que nós precisamos. Eu não estou falando aqui para ovelha. Estou falando para homens e mulheres que são líderes, que são chamados para exercer uma responsabilidade. Se tu não quer, tudo bem, mas não foi para ser ovelha que o Senhor te chamou. Porque até por ver, no final, o que acontece com a ovelha? Vira churrasco. Então, vamos nos posicionar. Começa a limpar, começa a olhar dentro de ti o que precisa ser alinhado, o que precisa ser transformado. Quais brechas precisam ser tapadas? Ouça, entenda, se coloque,
Socorro, estou afundando! Quer ser pedra de edificação? Pedro, né, tu és pedra. Quer ser pedra de edificação? Ei, né, tem horas que eu penso que eu sou bonzão, mas agora eu estou precisando aqui. Eu sei nadar, mas eu preciso. Discernimento. O Senhor tem, nesse tempo, Ele quer trazer discernimento para nós. Discernimento para nos admoestar, trabalhar conosco, para nós sermos, primeiramente, bom filho. Adão foi um mau filho, por isso que ele gerou filhos maus. Ele não aprendeu a ser filho. No momento que ele tinha que confessar que ele estava, né? Porque o que afasta nós de Deus não é o pecado, é o medo. Medo, agora que eu tive medo. Então o medo ele vai fazer porque eu não confesso, né? Ou, né? É o pá. De quem é a culpa? O que tu fez, Adão? Tu comeu da árvore? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. E aí, né? Como diz o nosso irmão Luiz Hermínio, quem é bom em argumento péssimo em arrependimento. Então, argumento, não, para aí, a culpa é da... Inclusive eu estava aqui, eu estava sozinho, não queria nada com ninguém, o Senhor me trouxe a Eva, daí, né, fez eu dormir, tirou a Eva da minha costela, então, automaticamente, não é que eu quero dizer que o Senhor é o culpado, mas automaticamente o Senhor é o culpado é o Senhor, porque se o Senhor não tivesse trazido Eva, eu não teria olhado, então... Né, argumento. Né? Sofismas. Que nessa noite a gente possa realmente buscar essa sabedoria, né? Para podermos empunhar essa espada, né? Discernir, né? O que é bom e o que é mal, não segundo o meu conceito, porque tem coisas que aos meus olhos parecem bons, né? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no fim são caminhos de morte. Mas se eu tiver alinhado com a espada, né, portando, né, empunhando a espada do Espírito, ela vai me dar o discernimento daquilo que é bom para aquele momento, né? Coisas que não são boas aos meus olhos, mas as quais o Senhor quer para mim e para você nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa nova vida, nessa nova caminhada, nesse novo ciclo. Amém?